O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite para você, nosso telespectador que nos acompanha pela TV Câmara. Eu sou Rebeca Paroli Macou e tem início mais um Jornal da Câmara. Para começar esta edição, confira uma reportagem sobre fake news. Está em vigor a lei federal que prevê de 2 a 8 anos de prisão para quem criar, publicar e compartilhar fake news. A TV Câmara ouviu o presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, o jurista Luiz Augusto Durso. O especialista detalha que as notícias falsas viralizam com uma rapidez surpreendente, porque muitas vezes as informações verdadeiras são fatos chatos, pois uma boa parte da população ainda dá preferência para os escândalos. Elas fazem mais sucesso que as notícias verdadeiras, Marcelo. E isso foi pesquisa que apontou, que as notícias falsas viralizam mais e mais rapidamente do que as verdadeiras. Sabe por quê? Porque a notícia verdadeira, muitas vezes, é uma notícia chata. As pessoas querem o escândalo, elas querem a denúncia. Para Durso, as fake news apresentam algumas características. E as fake news, elas têm algumas características que influenciam a pessoa a compartilhar, a aderir, a, de alguma forma, ler aquilo e acreditar. E quais são essas características? Uma delas é de confirmação. Então, o indivíduo recebe uma notícia e ele já tinha uma pré-análise, um conceito de alguém. Então, o indivíduo, vamos supor, não gosta de um candidato e vê uma notícia falsa falando que esse candidato foi citado numa delação premiada. É tudo que esse eleitor precisa para dizer, tá vendo? Eu estava certo. Essa notícia vir muitas vezes em grupos familiares, de conhecidos, amigos, nas redes sociais, isso influencia também. Então, não é que a pessoa está navegando e acaba vendo a notícia. Ela recebe um link daquele grande amigo, do chefe, da mãe. Isso tem um impacto muito grande também para o indivíduo confiar mais na informação. E o terceiro aspecto, que influencia muito, é que nós estamos concedendo muitos dados. Então, a gente acaba, ao navegar na internet, conceder a todas essas redes sociais o nosso perfil digital. As redes sociais te conhecem muito bem. Se você tiver sua honra atacada, é importante fazer o print da página para ser utilizada no momento da denúncia em qualquer delegacia de polícia. Confira agora uma reportagem especial sobre as eleições 2020. Fábio Alvarez apresenta um histórico sobre as eleições que aconteceram em Piracicaba. O primeiro pleito foi há 2 séculos. Voltando na linha do tempo, a primeira eleição que se tem notícia em nosso país aconteceu em 1532, na hoje cidade de São Vicente, em São Paulo, para a eleição dos membros do Conselho Municipal da então vila de mesmo nome. Na ocasião, os chamados homens bons eram quem majoritariamente podiam votar, o que no Brasil colônia significava ser de linhagem nobre, membro da alta burocracia militar ou senhor de engenho. Os homens novos, assim chamados, os burgueses ricos, pessoas de muitas posses, também podiam fazer parte do pleito. As eleições eram indiretas. Primeiro, elegia-se um conselho eleitoral. E só depois é que este conselho escolhia os representantes, que, de fato, ocupariam os cargos políticos e administrativos existentes à época. Seguindo na linha do tempo, indo já para a primeira metade do século XIX, o Brasil passa a fazer parte do Império Português, não mais como colônia, mas como território. E é neste período, mais especificamente no ano de 1821, que acontecem as primeiras eleições em nossa terra, à época ainda chamada Freguesia de Santo Antônio de Piracicaba. Na ocasião, sob ordens de Portugal, todas as províncias brasileiras deveriam escolher seus representantes para irem a Lisboa e votarem a nova Constituinte portuguesa. O sistema eleitoral da época era complexo, em 4 graus. Primeiro, os cidadãos das vilas elegiam os representantes para escolherem os eleitores paroquiais. Depois, estes eleitores paroquiais iam à sede da comarca, que finalmente iam à capital da província para lá elegerem os deputados que iriam a Portugal. Não existem registros
dessa primeira votação que aconteceu aqui em Piracicaba. O que se sabe, no entanto, é que os representantes aqui eleitos seguiram o caminho rumo a Itu, que era a comarca a qual Piracicaba estava administrativamente ligado. E lá, em 17 de maio de 1821, eles escolheram os representantes para irem a São Paulo, a capital da província, e depois, finalmente, elegerem os deputados brasileiros que iriam para Portugal para a nova Constituinte. É somente no ano seguinte, em 10 de agosto de 1822, quando Piracicaba é elevada à categoria de vila, que acontecem as primeiras eleições para a escolha dos vereadores, dos juízes ordinários, juiz de órfão e do capitão-mor. Boa parte dessas atas encontra-se no Departamento de Documentação e Transparência da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Na verdade, as atas, elas são registro da nossa história. Elas acabam registrando o cotidiano e, passando o tempo, isso vira história. E a história das eleições está registrada nas nossas atas. Desde a questão de antigamente, logo que Piracicaba virou uma vila e começou a votar, em 1822, quem não podia votar, quem podia vetar, isso está tudo registrado aqui. As atas do Departamento de Documentação e Transparência, elas retratam o que a realidade da época nos trazia. Então, você tem a ata de instalação da Câmara e as posteriores, logo na sequência, 1822, trazendo esse pequeno número de eleitos, só eles atuando ali. Após a independência do país, em 7 de setembro de 1822, começa o período imperial brasileiro, que vai até 1889. E durante a maior parte do Império, o voto era indireto e em 2 graus. Apenas homens maiores de 25 anos e que possuíssem renda anual de R$100 mil podiam votar em primeiro grau. Mulheres e escravos, nem pensar. Para ser candidato, as restrições eram ainda maiores. Renda anual de mais de R$400 mil para deputados e de R$800 mil para senadores. Já em 1881, o voto passou a ser direto e secreto, mas os critérios anteriores de escolaridade e renda mantiveram-se. Especialmente as classes trabalhadoras estiveram proibidas de votar diversas vezes. Por exemplo, no Brasil Império, o voto era censitário. Ele era restrito aos homens com posses. Para você ter uma ideia, no Brasil Império, cerca de 90% dos brasileiros eram excluídos do processo eleitoral. 90% dos brasileiros não podiam votar, só os homens de bem, os homens de posse. Já na Primeira República, também chamada de República Velha, que vai de 1889 a 1930, o voto manteve-se direto, permitido aos brasileiros homens maiores de 21 anos. Os critérios econômicos foram abolidos. Analfabetos e mulheres, no entanto, continuaram proibidos de votar. É o tempo dos coronéis, dos grandes latifundiários e do que ficou conhecido como voto de cabresto. A partir de 1896, o voto secreto deixa de ser obrigatório, ou seja, o eleitor podia declarar o seu voto e solicitar um recibo atestando a sua escolha, o que alimentava ainda mais o poder dos coronéis. É somente com a tomada do poder central por Getúlio Vargas, em 1930, que o Brasil ganha novos ares modernizadores e passa por um período de profundas transformações institucionais. Em 1932, é criada a Justiça Eleitoral. É neste ano também que se elabora o primeiro Código Eleitoral brasileiro e, pela primeira vez em nosso país, o voto feminino é permitido. A efervescência eleitoral, no entanto, dura pouco. Em 1937, ano que inaugura o período conhecido como Estado Novo, todas as câmaras municipais do país foram fechadas por ordem do então presidente Getúlio Vargas. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Os prefeitos eram indicados pelo governador. O Jorge Pacheco Chaves, por exemplo, foi indicado através do getulismo que ele apoiava aqui em Piracicaba. Então, eram apoios e indicações meramente políticas. Com a renúncia de Vargas e o fim do Estado Novo em 1945, começa um novo período democrático. As candidaturas avulsas, ou seja, sem o intermédio dos partidos, são proibidas, a idade mínima para votar passa para 18 anos e o voto, antes facultativo, passa a ser obrigatório. Esse período democrático, com eleições diretas, perdura até 1964, quando em 1º de abril tem início a ditadura civil-militar, suspende as atividades do Congresso Nacional e caça direitos políticos. Mas Piracicaba apoiou, Piracicaba aplaudiu
as elites piracicabana, havia grupos de oposição, por exemplo, universitários, né, operários, nem todos, porque depois todos aderiram. Apenas deputados, prefeitos e vereadores eram escolhidos nas urnas. Os cargos majoritários de presidente, governador e senador eram escolhidos de forma indireta. Você poder votar não significa que você está num regime democrático, né? Por exemplo, se a gente for fazer um resgate histórico no período da ditadura civil-militar, entre 1964 e 1985, a população brasileira só podia votar em candidatos previamente selecionados pelas Forças Armadas e a elite da época, né? Então, existia um controle de quem poderia se candidatar. Ou seja, o voto ele já era, entre aspas, previamente decidido, porque os candidatos eles eram censurados, né? Você tinha uma seleção dos candidatos, então é difícil você falar que o voto era realmente democrático nesse contexto. A ditadura militar termina em 1985 e depois de muita luta e pressão social, a pluralidade partidária e o voto direto para todos os cargos majoritários são reestabelecidos. A luta foi tanta pela eleições diretas, pela volta da liberdade, aquele troço todo, que eu fiz um verdadeiro eu fiz um ritual para mim, um ritual cívico eu fiz. Eu me lembro que no dia da votação, eu tomei meu banho, botei terno, botei gravata, eu coloquei no toca-disco aquela marcha triunfal do Stauch, do hino nacional. Ouvi o hino nacional, me emocionei pra caramba, falei, agora eu vou votar de novo. Porque eu tinha votado no lote em 1959, né? E de lá até 86, sei lá quando, nunca mais votamos. Era uma euforia, era uma festa, era como um campeonato nacional, um campeonato de futebol. Durante os processos republicanos brasileiros, nós tivemos 36 anos de ditadura, seja a ditadura varguista ou a ditadura civil-militar, recentemente, né? Essas ditaduras, elas impediram a população brasileira de votar para presidente e essas ditaduras impediram de a gente ter uma cultura democrática no país, né? Essa cultura democrática, ela é difícil de ser enraizada, porque os processos eles são de pequenos períodos de democracia que são rompidos com golpes de estados e ditaduras consequentes. Como diria o nosso professor já falecido, Florestan Fernandes, da Universidade de São Paulo, a democracia brasileira ela é restrita, ela está em processo de construção. O direito ao voto é um direito que foi conquistado, não foi dado de graça para essa população. E depois de revermos esse retrospecto todo, cabe agora uma reflexão sobre o papel e o futuro das eleições. A lição que talvez sejamos forçados a aprender é que do futuro muitas outras lutas virão, seja para manter o atual direito ao voto ou para ampliar o voto para outras instâncias da nossa democracia. Se nós fazemos transações bancárias por meio do celular, não seria interessante a população ser consultada por meio dos aparatos tecnológicos para saber que rumos a economia vai ter, por exemplo? É possível. Confira agora as vagas de emprego disponíveis no CAT, o Centro de Atendimento ao Trabalhador. Há vagas disponíveis para açougueiro, ajudante de serralheiro, ajudante geral de pátio, atendente de loja com conhecimento em informática, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, borracheiro diesel, chapeiro com veículo próprio, chefe de cozinha, cortador de banda de pneus, encarregado de loja, escareador de pneus, gerente geral, líder operacional, marceneiro, mecânico de caminhões,
meio oficial de marceneiro, operador de escavadeira, programador de torno CNC, raspador de pneus, técnico de eletrodomésticos, vendedor externo e zelador. Para pessoas com deficiência, a vaga disponível para atendente. Os interessados devem encaminhar os documentos para o e-mail entrevistacatepiracicaba@gmail.com. No assunto deve constar o nome da vaga desejada. As fotos do RG e CPF são obrigatórias, já as fotos da carteira de trabalho, do histórico escolar, do diploma e da CNH deverão ser encaminhadas de acordo com as exigências de cada vaga. Rosa Cardoso apresenta o quadro Utilidade Pública. Usuários do transporte coletivo devem se atentar, pois diversas linhas de ônibus tiveram alterações. Algumas receberam acréscimos e ajustes nos horários, outras voltaram a operar. Você pode conferir os horários atualizados pelo site tupitransporte.com.br na aba Linhas e Horários, pelo número 0800 770 3553 ou pelo WhatsApp 19 98284 2775. Marcelo Bandeira traz os destaques do programa Câmara Convida desta semana. Boa noite, Rebeca. Amanhã no Câmara Convida nós teremos aqui a participação do jurista, advogado, professor de Direito Digital das Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo, FMU, o Luiz Flávio Durso. Ele falará sobre a criminalização das fake news. Você já foi vítima de fake news? Você já compartilhou notícias falsas? Pois saiba que se você teve a sua honra atacada por notícias falsas, fake news, notícias inverídicas, você pode pedir reparação judicial. É sobre esse assunto que o professor Luiz Flávio Durso falará na primeira edição do programa Câmara Convida, de amanhã, sexta-feira. E o programa será finalizado com a psicóloga Elisa Gouveia, de Santa Bárbara do Oeste. Falará sobre depressão, principalmente nesse período de pandemia que nós estamos passando. Foram 2 entrevistas que realizamos de forma remota pelo aplicativo Zoom e que serão amanhã reproduzidas aqui pela TV Câmara no horário da meio-dia até às 13 horas. Às 12 às 13 horas, um encontro que eu tenho com você aqui no programa Câmara Convida. Até lá! Logo mais, você acompanha a reunião ordinária desta quinta-feira. Confira os destaques da pauta da ordem do dia com Fábio Alvarez. Boa noite, Rebeca e telespectadores ligados aqui no Jornal da Câmara. Vamos então aos destaques das proposituras que serão apreciadas daqui a pouco na 31ª reunião ordinária de 2020. E na pauta da ordem do dia, 11 proposituras, sendo um projeto de decreto legislativo, uma moção de aplauso, 4 requerimentos, 5 projetos de lei, sendo 3 em primeira e 2 em segunda discussão. E começamos os nossos destaques pelos requerimentos. O de número 499 pede à Prefeitura informações sobre a instalação de semáforo na rotatória do bairro São Jorge, próximo ao terminal de mesmo nome. Segundo a propositura, há intenso fluxo de veículos no local e os moradores pedem maior segurança aos pedestres e condutores. O requerimento quer saber se há estudos para a instalação do semáforo, se foi feita a contagem do número de veículos que transitam pela região e também se há a possibilidade de instalação de outros inibidores de velocidades, como lombadas e lombofaixas. Também sobre rotatória é o requerimento 500 de 2020, que pede à Prefeitura informações sobre a elaboração de estudos técnicos para a duplicação de rotatória que liga a Avenida Pompeia à Rodovia do Açúcar. Segundo a propositura, os moradores informam aumento no trânsito do local, principalmente por conta dos atendimentos do Hospital Regional. A propositura também pede a construção de calçamento para pedestres no local. E outro requerimento em destaque é o 501 de 2020, que pede ao Executivo informações sobre áreas públicas no Parque Vale das Águas e imediações. O requerimento pergunta se existem projetos para o uso destas áreas, como, por exemplo, para a construção de equipamentos comunitários, espaços de lazer e também se há projetos de arborização. E outro requerimento em destaque é o 501 de 2020, que pede ao Executivo informações sobre áreas públicas no Parque Vale das Águas e imediações. O requerimento pergunta se existem projetos para o uso destas áreas, como, por exemplo, para a construção de equipamentos comunitários, espaços de lazer e também se há projetos de arborização para o local.
E fechando o pré-pauta de hoje, destaque também para o PL 178 de 2020, que será apreciado em segunda discussão e que basicamente amplia em lei os serviços prestados pela Associação Ilumina, entidade que se dedica à prevenção e tratamento do câncer. Pelo novo texto da lei, os recursos públicos repassados à entidade serão destinados ao tratamento do câncer de forma geral e não mais apenas a cânceres específicos como de mama, boca e pele, que eram o foco anterior. A ampliação do atendimento deve ser um aumento de R$ 350 mil do repasse à associação. Recursos estes que foram obtidos por meio de emendas parlamentares. E estes foram os destaques da pauta da ordem do dia da 31ª reunião ordinária que começa daqui a pouco, na sequência do Jornal da Câmara, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara e pelas nossas redes sociais. Rebeca, eu volto aí com você no estúdio. O Jornal da Câmara fica por aqui. Fiquem agora com a nossa programação ao vivo, com a reunião ordinária de logo mais. Tenham todos uma ótima noite. Na próxima segunda estamos de volta com mais notícias do Legislativo Municipal. Até lá!